sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, e me vês, e me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em outra meditação já falávamos do amor de João, do apóstolo João, à humanidade santíssima de Jesus Cristo. Agora podemos refletir sobre o amor com que Jesus quer que amemos os demais. E a tradição nos diz que São João Apóstolo, quando já estava idoso, dizia aos cristãos: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E quando lhe perguntavam por que ele dizia sempre o mesmo, ele respondia com simplicidade: porque este é o mandamento que recebemos do Senhor. São João fez uma introdução aos últimos momentos da vida de Cristo, dizendo: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Se toda a vida de Cristo foi uma vida de amor, de doação total aos demais, de gastar-se pelos outros, de serviço abnegado, agora mais do que nunca, nos últimos momentos da sua vida, o amor de Cristo vai ser colocado à amostra, vai estar tão evidente. Um amor extremado, um excesso de amor que transborda em detalhes de carinho, em gestos afetuosos com os seus apóstolos. E tudo que se passa na última ceia está impregnado de amor. Cada palavra, cada gesto, cada olhar. São os últimos momentos da vida de Cristo em que vai procurar dizer o que é mais importante, o que não pode ser esquecido, o principal. Podemos dizer que vai deixar o seu testamento de amor para nós. O tom da conversa com os apóstolos é claramente de despedida. Jesus carinhosamente se dirige aos apóstolos, chamando-os de filhinhos. Quer deixar claro que não os deixará sozinhos. As pessoas que vão dessa vida muitas vezes dizem isso: estarei sempre com você. No caso de Jesus, é a pura verdade. Ele queria que os seus apóstolos se sentissem sempre acompanhados por ele. Tanto que diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Com grande simplicidade e força, diz: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. E Jesus quer que os apóstolos fiquem tranquilos, em paz, mesmo sabendo que eles vão passar por momentos muito ruins, difíceis, com a sua morte e também depois dela. E por isso quer preparar o espírito deles. E diz: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. No mundo tereis tribulações, mas tende ânimo, eu venci o mundo. E Jesus não fica apenas em palavras de alento, de paz, no fundo de carinho, vai ter gestos que materializam o seu amor. Mostrará com gesto que quem mais ama a Deus
sempre se deve colocar em último lugar. Ser o último em tudo e o primeiro no amor. E Jesus realiza o lava-pés, em que ele, sendo Deus, lava os pés de uns pobres homens, cheios de defeitos, limitações e mesmo de misérias grosseiras, perceptíveis a qualquer um. Nos ensina, deste modo, a amar as pessoas com seus defeitos, limitações e pecados, amar o pecador. Jesus, como dizíamos, está indo embora deste mundo e se preocupa com os seus apóstolos. Quem, a partir de agora, os tratará com tanto carinho, com tanta atenção e dedicação, daqueles que são os seus prediletos? Quem se ocupará deles? Era uma tarefa muito difícil. Como aqueles apóstolos apalparam o amor de Jesus por eles. Como recordariam o olhar carinhoso de Cristo quando passou nas suas vidas e os chamou. Como se lembravam com saudade de tantas conversas com Jesus, algumas em particular, em que Cristo ia formando-os, preparando-os para que fossem o fundamento da igreja, aquelas colunas da igreja. Conversas íntimas que inflamavam o coração dos apóstolos. Depois havia também diversas conversas em grupo, como a que tinham agora na última ceia, em que ensinava a todos juntos. Muitas vezes ensinava as coisas mais profundas quando os apóstolos estavam sozinhos com ele. Explicava as parábolas, por exemplo. E os apóstolos percebiam a total confiança que Jesus tinha neles. Tanto é assim que perguntam de tudo a ele. Senhor, ensina-nos a rezar. Senhor, por que não podemos expulsar esse demônio? Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E como Jesus cuidava da sua formação, tanto que chegou a dizer-lhes: já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer o que recebi do meu Pai. E vai cuidar até do seu descanso físico, como aquela vez em que disse: vinde e retirai-vos comigo a um lugar solitário, e descansareis um pouco. Jesus percebia que os apóstolos precisavam de descanso e convida-os a descansar. E Jesus é o bom pastor que conhece a cada um, conhece as suas ovelhas e suas ovelhas o conhecem, ouvem a sua voz e o seguem. E Jesus os ama tanto que quer que eles sintam o mínimo possível da sua falta. E por isso faz insistentemente, por 3 vezes, o pedido de que eles mesmos o substituam no trato amoroso, no carinho extremado e fraterno. Que sejam eles que supram em parte, um para o outro, o amor de Cristo por eles. Deixa por 3 vezes o testamento do amor. Na primeira, ressalta que deseja que eles sejam conhecidos pelo amor mútuo. Filhinhos, ainda por um pouco de tempo estou convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Na segunda vez, diz que o amor deve ser ilimitado, até o ponto de dar a vida pelos outros.
O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. E na terceira vez, a insistência para que gravem o seu preceito, e diz de uma forma imperativa. Normalmente o Senhor não fala de uma forma imperativa, o Senhor nos convida, se queres ser perfeito, por exemplo, convida a segui-lo. Dessa vez, não. Jesus diz, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, porque é algo que não é opcional, que deve ser seguido de verdade. É um mandato imperativo do Senhor. E ao ouvirem essas palavras, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é verdade que esse amor ganha um conteúdo exigente, ao mesmo tempo maravilhoso, empolgante? Eles devem amar como Cristo amava aqueles que têm a mesma vocação que eles. Que esse amor leve a cada um a servir o outro como se fosse o último em tudo, para ser o primeiro no amor, como Jesus fazia. Que confiem mutuamente entre si e não percam a confiança nas demais pessoas por seus defeitos e falhas, como Jesus não perdeu a confiança nos seus apóstolos, que tinham muitas falhas. E deve cuidar da formação, da vida interior, da saúde espiritual, porque assim Jesus o fazia. E deve ocupar-se nisto, que é o mais importante. E mesmo fisicamente, que os outros estejam bem, que todos se sintam queridos e acompanhados, amados. E tudo isso que Jesus disse aos apóstolos, diz a todos nós cristãos. Nós somos apóstolos, discípulos, seguidores de Cristo e devemos viver o mandamento do amor, principalmente com aqueles que Deus nos confiou, com as pessoas da nossa família, depois com todos os cristãos e mesmo com todas as pessoas chamadas a serem filhas de Deus. E isso é manifestação direta do nosso amor a Cristo, que assim o deseja, pede, manda. Também é uma consequência do amor à nossa própria vocação, ao chamado que Cristo nos fez a cada um. E podemos agora examinar-nos diante do Senhor. Preocupo-me seriamente com a saúde espiritual das pessoas de casa, da minha família. Isso ocupa a minha cabeça. Interesso-me pelo seu bem-estar físico e material. Há uma história simpática que ocorreu na sede central do Opus Dei, chamada Vila Tevere, e um rapaz do Opus Dei, que era encarregado de fazer pequenos concertos na casa, foi no quarto de São José Maria para fazer um concerto de uma tomada. E Monsenhor Escrivá lhe respondeu, mas já arrumaste a torneira da habitação do quarto de Dom Álvaro? E o rapaz respondeu, não, padre, mas eu irei depois. E São José Maria disse, não, arruma primeiro aquela torneira. E ele obedeceu, subiu rapidamente ao quarto de Dom Álvaro para fazer o concerto. E ao entrar, Dom Álvaro perguntou o que ele ia fazer. Venho arrumar a torneira, Dom Álvaro. Mas já arrumaste a tomada do quarto do padre? E o rapaz respondeu, não, Dom Álvaro. O padre me disse que primeiro arrumasse a torneira. E Dom Álvaro, sorrindo, nada disso. Onde manda capitão não governa marinheiro, arruma primeiro a tomada do quarto do padre.
O outro desceu correndo e o fundador do Opus Dei voltou a dizer que subisse e arrumasse a primeira torneira do quarto de Dom Álvaro. Isso aconteceu por 3 vezes. O outro já queria saber como ia terminar tudo aquilo. E São José Maria depois disse: então, se Dom Álvaro se colocou desse modo, ele não vai ceder. Então arruma primeiro a minha tomada e depois vai lá e arruma a torneira do seu quarto. O que me chama a atenção é que cada um querendo que o outro fosse servido primeiro, que tivesse tudo de boa forma, tudo perfeito para que o outro estivesse bem. Eu tenho essa preocupação em que os outros estejam bem, em tornar a vida agradável aos demais. Tenho confiança total nas pessoas da minha família. Jesus confiava plenamente nos apóstolos. E eu manifesto com fatos essa confiança. Conheço profundamente as pessoas com quem convivo. Conheço os seus gostos, as suas preferências, os seus interesses, a sua forma de ser e de reagir. Sei respeitar as diferenças temperamentais na forma de tratar cada pessoa. Preste atenção e guarda algum detalhe da sua família ou da sua infância que acabou escapando numa conversa e volta a falar daquilo. Sei olhar afetuosamente para cada pessoa. Procuro olhá-la como Cristo a olha. Sei ver por trás das aparências. Me contaram um fato significativo, que certa vez umas moças do Opus Dei mandaram uma foto delas, elas eram do México, e ao chegar a foto nas mãos de São José Maria, ele olhou para a foto e viu que uma moça não estava com boa cara na foto, e pediu que perguntassem a ela se estava tudo bem, e não estava, tinha um problema familiar. Mas São José Maria captou pela foto que o rosto daquela moça não estava bom. E eu sei ver atrás das aparências. Observe que uma pessoa está mais cansada e procuro fazer algo para que descanse. Percebo que outra está calada e procuro puxar um tema que a anime a falar, um tema que ela goste. Que o outro está com muito sono durante o dia, que talvez esteja dormindo mal. Que o outro precisa de roupa ou está comendo pouco. Nos sentimos responsáveis, dentro das nossas possibilidades, é claro, por encontrar uma solução para os seus pequenos problemas. Quanto podemos ajudar as demais pessoas? Com uma pequena atenção, com uma paradinha para conversar. Me lembro quando eu morava no centro do Opus Dei, chamado Marumbi, havia um gari chamado Moreira, senhor Moreira, que sempre varria a nossa rua. E quando ele passava na frente da nossa casa, ele ficava olhando para a porta para ver se algum rapaz ia sair, algum residente ia sair. Porque as pessoas sempre davam uma atenção a ele. Então, quando ele estava na rua, eu já sempre ficava pendente. Será que algum rapaz vai sair para conversar comigo? Eu achava interessante aquela atitude, porque mostrava também a caridade com que os residentes viviam, né, que dava atenção àquele senhor já idoso. Eu sei evitar comentários que ferem, que eu sei que a pessoa não gosta. Sei ceder muitas vezes em coisas sem importância, sem criar problemas, pensando no bem geral, na paz que deve reinar na minha casa, ou mesmo no ambiente de trabalho. Eu sei amar as pessoas com seus defeitos e procuro não me afastar das pessoas. Procuro dar o meu perdão, um perdão profundo, para que nunca
ocorra a indiferença, ou não, eu evito determinada pessoa, isso não é cristão. E temos que esforçar-nos por evitar que entre a rotina no nosso relacionamento com os demais, porque a rotina mata o amor. E é interessante observar que às vezes com o tempo de convivência começamos a reparar mais nos defeitos das pessoas do que reparar nas suas qualidades. As pessoas normalmente têm muito mais qualidades que defeitos, nós nos acostumamos com as suas qualidades. E temos que esforçar-nos por ver as pessoas como filhas de Deus, por quem Deus deu a sua vida, e por isso tratá-las sempre com muito carinho. Não pode acontecer nunca aquilo que comentava uma freira sobre o seu convento. Aqui me tratam com caridade, mas minha mãe me tratava com carinho. E São José Maria pedia esse carinho às pessoas do Opus Dei. Carinho necessitam todas as pessoas e necessitamos também no Opus Dei. Esforçai-vos para que, sem sentimentalismo, aumente sempre o afeto para com os nossos irmãos. Qualquer coisa de outro filho meu deve ser de verdade muito nosso. No dia em que vivêssemos como estranhos ou indiferentes, teríamos matado o Opus Dei. Isso que se aplica perfeitamente ao Opus Dei, aplica também à igreja, à nossa comunidade. E há muitos detalhes que nós podemos ter de carinho e temos que ser carinhosos. Algumas pessoas parecem que têm receio de serem carinhosas. Talvez tenham medo de não serem correspondidas, de serem tratadas com friezas e de se sentirem atingidas. E eu penso que nunca nos arrependeremos de colocar o coração nas pessoas. E assim conquistaremos o seu coração. Outras pessoas têm dificuldade de se deixarem querer, são mais frias e têm que se esforçar para ser agradáveis às outras. Outras podem cair no erro de se tornarem poucos naturais pelo medo de errar, pelo receio de serem corrigidas, pela preocupação com a imagem. E todos temos que estar totalmente à vontade, para que as outras pessoas também se sintam assim. Reparemos em detalhes concretos de Cristo na última ceia. Jesus lava os pés de todos, de Judas, que vai traí-lo, de Pedro, que vai negá-lo. É uma cena não só para se admirar, mas para imitar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aprendemos a não guardar pequenos episódios ou desavenças em que nos sentimos ofendidos ou magoados. Jesus nos ensina a esquecer logo os pequenos atritos, a saber desculpar, perdoar de todo o coração. Perdoar os pequenos esquecimentos que tiveram conosco. Uma palavra infeliz dita sem pensar por outra pessoa que foi um pouco dura. As mancadas, as ofensas sofridas, as cobranças que nos caem mal, embora não seja feito até por carinho, por preocupação conosco. Depois Jesus nos ensina a rezar pelas pessoas, é isso que ele faz na última ceia. E nós também temos que rezar pelas pessoas, principalmente pela nossa família, por aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Jesus dizia: eu rogo por eles, por aqueles que me deste, porque são teus. E o motivo nosso é o mesmo, as pessoas são de Deus, as pessoas são filhas de Deus. Jesus pedia tanto pelos apóstolos, quantos pedidos inflamados a Deus Pai pelos seus. Para que eles não caíssem em tentação, não rogo que os tires do mundo,
mas que os guarde do maligno, do mal. E que eles sempre tivessem a alegria profunda da alma de estar perto de Deus, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu pedia pela sua santidade, santifica-os na verdade. Pedia pela união entre eles. Eu rogo para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E a falta de união entre as pessoas cristãs pode ser causa de escândalo. Assim como a desunião em uma família cristã, o desentendimento visível pelo silêncio, pelas respostas bruscas, pelo desentendimento visível na fisionomia séria das pessoas. E nós? Rezamos intensamente pelas pessoas da nossa família? Quantas orações rezamos ao dia? Rezamos por suas intenções? Sustentamos as pessoas com a nossa oração? Protegemos os demais pela nossa intercessão com relação a eles? Dom Álvaro de Portillo dava o seguinte testemunho sobre a oração de petição de São José Maria. Como trabalhava constantemente ao lado do padre, acompanhei na leitura de muitíssimas cartas de pessoas que lhe contavam seus sofrimentos e se confiavam à sua oração. Sou testemunha de como o padre assumia esses problemas e da força com que os recomendava ao Senhor, quase sentindo-se responsável em arrancar essas graças das mãos de Deus. Lembro-me especialmente da impressão que me causava vê-lo em tantas ocasiões recolher-se por uns momentos, depois de ler uma carta, e assumir ato contínuo um ar de absoluta tranquilidade, que deixava transparecer a certeza de que o assunto estava resolvido. Nesse sentido, impressionou-me particularmente o caso de uma criança, Otávio Destogores, que após um acidente ficou com a boca e o palato completamente queimados e deformados. Quando o pai do menino lhe contou os sofrimentos do filho, o nosso fundador disse-lhe que estava certo de que o menino se curaria, como se soubesse que o Senhor já tinha escutado a sua súplica, como realmente aconteceu. Na última ceia também Jesus diz que se santificava pelos seus apóstolos. É por eles que eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Para que pudessem seguir o exemplo maravilhoso de Cristo. Quantos pais cristãos deveriam ter isso presente? Eu me santifico por eles, para que os meus filhos sejam santos, porque eles aprendem com o meu exemplo. E nós devemos cuidar muito dessas virtudes, dessas qualidades próprias da convivência entre nós. A cortesia, a educação, a gratidão, a simplicidade, a ausência de arrogância. Devemos ser agradáveis no trato, tendo um sorriso sincero, aberto, limpo, sereno. E fazemos pequenos sacrifícios para tornar a vida agradável, mais agradável aos outros, como não nos queixarmos, saber sorrir sempre, preparar algo para contar em uma refeição. E pelo exemplo, nós arrastamos os outros atrás de nós. Tantas coisas podemos fazer para tornar a vida agradável aos demais, o cuidado da nossa casa, animar aqueles que estão desanimados, abatidos. Vamos encerrando a nossa meditação. Provavelmente Nossa Senhora ficou impressionada ao saber que Jesus tinha pedido aos apóstolos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ela sim, que já havia pensado em ser a presença de Cristo no mundo, mas percebe que Deus quer que todos os cristãos também o sejam, que amem como Cristo amava.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.